O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Olá a todos, hoje nós, alunos do nono ano, iremos apresentar o nosso terceiro Umbrella Cast. Eu sou Isadora e essa é a Jade, e a gente está aqui com a nossa convidada Linda Mara. Ela é formada em Psicologia Clínica, Sexualidade Humana e Violência Doméstica contra a Mulher. Ela conduz um projeto de orientação para a sexualidade na nossa escola há algum tempo. E hoje ela está aqui para contar um pouco do ramo da psicologia na vida dela. Então, como você começou a sua jornada nessa formação? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a ideia de trazer essa temática aqui para a escola, e é um prazer estar aqui. Como que eu comecei essa jornada, né? Foi uma coisa que a gente começou até antes do podcast que falar sobre isso, que dá uma curiosidade de saber como é que a gente chega a trabalhar com essa temática, né? Já foi assim na faculdade que tinha muito incentivo para essa área da sexualidade, muitos eventos, e eu comecei a participar desses eventos. E a partir daí eu já entrei na própria faculdade numa pós-graduação. Então já emendei ali o quinto ano na pós-graduação em sexualidade humana, já entrei num consultório também sobre nessa temática, né? Então eu comecei a trabalhar em consultório desde o início, já faz 31 anos que eu trabalho com sexualidade, psicóloga, especialista em sexualidade humana. Então começou aí minha jornada, né? Já a jornada do que se refere à educação sexual, ela vem a partir da clínica. Na clínica eu trabalho os problemas sexuais, né? Então ali aparecem todos os tipos de problemas sexuais. E a partir daí eu comecei a pensar também o quanto que precisaria trabalhar na prevenção, né? E por isso comecei a trabalhar em escolas, para trabalhar a prevenção e o autocuidado, a autoproteção, contra violências que muitas pessoas sofrem, por isso que chegam nos consultórios com problemas. Então, a educação sexual formal em escola passou a ser um trabalho secundário, mas de suma importância, porque para mim era muito perturbador ver só os problemas chegando no consultório. E já trabalhar nas escolas, eu trabalho um pouco da prevenção. E para mim é um prazer trabalhar na prevenção. E como as escolas acatam o programa? As escolas me procuram, são as escolas que já estão a favor do projeto, né? Tem muitas escolas ainda que estão fechadas para esse tipo de programa, elas têm medo, têm receios de lidar com essa temática. Mas as escolas que me procuram, elas já estão entendendo a importância dessa temática, então elas acolhem muito bem. Interessante. A próxima pergunta seria, e os pais? Porque além da escola dos alunos, nós temos os pais. Eles aceitam que os seus filhos tenham acesso a essas informações? Os pais sempre têm direito a escolher se o filho quer participar de um programa de educação sexual ou não, né? Então, eles têm essa liberdade de poder escolher. Eu quero que meu filho esteja recebendo esse tipo de informação, que são informações científicas, mas é de cada família, né? Tem família que prefere fazer sua própria educação sexual em casa e não gostaria que o filho participasse. Então, os pais têm alguma resistência, eles têm seus medos em relação a isso, mas tem muitos pais que têm um certo alívio, né, em saber que o filho vai receber uma informação que às vezes ele mesmo não tem para passar, né? E os adolescentes, eles procuram vocês para falar sobre isso? Frequentemente ou... Olha, eu recebo tanto adolescente no consultório, já procurando por informação, muitas vezes é só uma psicoorientação que a gente faz. Então, às vezes é só uma educação a partir de orientação, né? Então, adolescentes que chegam no consultório para isso, e nas escolas é muito bacana também, porque quando a gente faz esses projetos, a gente abre um espaço no fim para as pessoas virem conversar, tirar dúvida ou falar de alguma coisa, e sempre tem um adolescente ou outro que traz a sua temática, que traz as suas questões que ele gostaria de entender de uma forma de um profissional que tenha uma explicação. Então eu percebo assim que é só dar oportunidade para o adolescente, que ele fica muito curioso e quer muito tirar dúvidas, porque a gente tem acesso, né, à internet, muitas coisas, mas às vezes uma educação sexual de qualidade nem sempre a gente consegue ter acesso. Então quando eles têm acesso, eles ficam muito felizes de poder tirar suas dúvidas, e eu também fico muito feliz de poder tirar essas dúvidas. E a gente sabe que é muito importante abordar esse tema na escola, mas também dentro de casa. E muitos pais não sabem como chegar para o filho e explicar a situação. Você tem alguma dica? Olha, eu acho que a tua pergunta é essencial mesmo.
né? Porque, veja, a gente precisa munir esses pais também, né, de recurso. Porque às vezes o pai é pego por uma pergunta e fica, às vezes, assim, sem saber, sem recurso, né? Então, assim, tem várias formas da gente conversar a respeito, né? E não ficar só, muitas vezes, esperando que venha uma pergunta dos filhos, né? Às vezes é importante que os pais também tenham esse movimento. Às vezes você está assistindo uma televisão, vem uma temática da sexualidade, eu acho que é a hora de poder, assim, a perguntar como você vê isso, como que tá para você. Tem pais que ficam, às vezes, tão impactados com isso, que às vezes muda de canal, sai do lugar, né? Eu acho que é uma oportunidade de falar, né? Como eu me sinto constrangida de ver isso na televisão, como você se sente com essa temática, o que você pensa disso? Abrir um diálogo a partir de qualquer coisa. Vamos pensar também, assim, uma música, né? Tem tantas músicas hoje, né? As que objetificam muito a mulher, né? Então, essas músicas, assim, os adolescentes não podem chegar e falar assim, não escuta esse tipo de música, não dance, porque às vezes a batida é boa, o ritmo é bom, coisa assim. Então, o que a gente tem que aproveitar para questionar, né? O que você acha da posição que foi colocada a mulher nesta música, né? Como que é para você, né? Então, assim, às vezes o adolescente está cantando lá e nem está prestando atenção na letra, né? Mas quando você para ter um diálogo desse, fala, nossa, realmente, ela me coloca num lugar que eu não gosto de estar neste lugar que a música me coloca, que coloca a mulher, né? Então, eu acho que é um momento bom para a gente aproveitar uma música. Tem muitos filmes também, né? Que pode ver, seriado, como eu falei, e também tem livros apropriados para determinadas idades. Então, acho que os pais podem lançar mão de várias formas. Existem cursos também de educação sexual para pais de adolescentes e pré-adolescentes, que também são muito interessantes. Então, eu acho que os pais podem estar buscando esse tipo de material, essa forma de se comunicar com seus filhos. E você que já é mãe, já tem uma filha de 18 anos, isso? Ela tem 18 anos agora. Como você, conversa com ela sobre esse assunto? Vocês têm um diálogo bom, assim, que flui? Sim, eu aprendo muito com a minha filha também, né? A gente aprende muito uma com a outra. E essa troca é muito interessante, porque hoje, assim, ela traz muitas coisas, até do mundo do TikTok, dessas coisas. Não dá pra dizer assim, não participe disso, né? Mas eu acho que saber questionar todas as coisas é importante. Então, o nosso diálogo é bem fluido. Então, eu considero que o conhecimento, ele só te agrega, né? Então, o conhecimento para ela só agrega, o conhecimento para mim só agrega, só me facilita me comunicar com ela. Então, eu percebo que a minha comunicação é muito boa e aberta sobre a sexualidade com ela, e percebo que ela tem já um pensamento, uma forma de questionar e saber evitar situações que possam não ser boa para ela. E esse ano a Associação WOS tem como tema a conscientização. Por que essa associação é importante e o que é a conscientização? É uma associação, né, que ela tem um Dia Mundial da Saúde Sexual, que é no dia 4 de setembro. No dia 4 de setembro, todo ano, ela comemora, ela traz uma temática para ser questionada no mundo inteiro. E este ano foi escolhido a temática do consentimento. Um tema extremamente importante. Veja que não é um tema importante só para nós aqui no Brasil, né? Porque ela escolheu, um tema mundial. Então, o mundo inteiro, nesse mês, até o dia 4 de setembro, estará falando sobre essa temática. Por que consentimento é tão importante a ponto de ser discutido no Dia Mundial da Saúde Sexual? Porque o consentimento fala sobre o limite, né? O limite que você tem que estabelecer com o outro, o limite do seu corpo, é sobre a tua comunicação, é sobre perguntar o que é bom para o outro, é você conseguir dizer o que é bom para você, é você conseguir dizer não quando não te convém, é você poder mudar de ideia. Se você disse sim para um determinado ato, mas você se arrependeu daquilo, então é não, né? Nessa temática também, eles trabalham dentro da nossa lei brasileira que o consentimento, ele só é válido por pessoas de 14 anos para mais. Menos de 14 anos é presumidamente como se houvesse qualquer tipo de ato sobre sexualidade, qualquer tipo de investimento sobre isso, é considerado como estupro. Então, é presumidamente inválido quem uma pessoa de menos de 14 anos não pode dar consentimento.
né? E acima de 14 anos também tem que ser avaliado, né? Isso tudo. Mas o que a UOS está querendo, né? Incentivar as pessoas a falar sobre isso, a falar dos seus limites, que o sim só pode ser dado quando a pessoa está consciente, acima dos 14 anos, não pode ter uso de álcool, droga, né? Então, se você disse sim, mas você bebeu, o outro tem que entender que é não, né? Então, se a pessoa utilizou algum tipo de droga e disse sim para uma pessoa, para qualquer tipo de ato sexual que envolva a sexualidade, a outra pessoa tem que entender que é um não, né? Que a pessoa que não está em condições de dar o seu consentimento tem que se entender que sempre é não. Então, é muito estimulado para que a pessoa passe a conhecer o seu próprio corpo, colocar os seus limites e aprender a sempre perguntar, escutar e respeitar a decisão do outro. Mesmo que ela tenha dito sim, mas em um determinado momento ela não se sentiu mais confortável para qualquer coisa que seja em relação ao seu próprio corpo, ela pode dizer não. Ela pode estar em qualquer lugar que ela pode recuar e dizer não quero mais. Ela pode estar com qualquer roupa, que isso não significa um sim para ninguém, né? Então, é essa temática toda que a UOS está trabalhando esse mês todo no mundo inteiro sobre a saúde sexual, porque ela é muito importante, porque eles entendem que a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Então, é importante a gente falar de sexualidade. E como você trata a falar sobre violência doméstica nas escolas, para os alunos e tudo? Excelente pergunta, né? Como a gente tem que falar sobre isso, porque a violência doméstica, ela existe e de forma exacerbada, né? E por mais campanhas que agora estão tendo sobre isso, ainda está havendo um aumento. A gente não sabe se é um aumento da violência ou um aumento de denúncias. E como que a gente pode trabalhar isso? Trazendo conhecimento dos adolescentes, pré-adolescentes sobre a violência, sobre as várias formas de violência. Porque a violência não é apenas aquela violência com agressão física. Existe a violência psicológica que se comete muito contra uma criança, contra um adolescente, contra uma mulher, né? Pode ser até em relação a um homem também, mas geralmente pelas estatísticas é muito mais cometida de homem para a mulher, né? Então por isso que a violência doméstica a gente fala muito mais contra a mulher, mas não quer dizer que não aconteça também ao contrário. Como que a gente pode trabalhar? Trazer o conhecimento, né, disso tudo, trabalhar dentro da perspectiva de gênero também, né? Porque a gente quando nasce recebe quase que um script, né, de como que se espera da mulher, espera que ela seja dócil, feminina, delicada, e o homem é incentivado muitas vezes à violência, à agressividade, a ser dominador. Nós vivemos numa cultura do patriarcado, né, na qual existe a opressão muito da mulher em relação a isso. E os homens às vezes acabam sendo agressivos, violentos, entendendo quase que como se eles fossem donos dos corpos das mulheres, que podem então, quando uma mulher não quer alguma coisa ou frustra eles podem às vezes agredir, né? Então a gente está diante de uma situação de um machismo estrutural. E é disso que nós temos que falar nas escolas, sobre essa necessidade de fazer essa transformação na nossa sociedade. Que a gente caminhe para algo que seja transformador, para que haja uma equidade entre homens e mulheres em termos de igualdade de dignidade, de salário, de respeito, de todas as formas, né? Então nós vamos dessa forma trabalhando dentro de uma cultura da paz, né? Então seria mais ou menos assim que eu abordo sobre a perspectiva de gênero. A próxima pergunta, a gente espera que não tenha acontecido, mas por acaso algum adolescente já identificou uma agressão ou abuso graças às suas conversas e seminários? Sim. Tem pessoas que vieram após a palestra me perguntar depois, dizendo que aquelas situações que foram citadas sobre assédio, ele já falou que ele identificou que ele sofria esse tipo de coisa, e que daí a gente acaba buscando então uma ajuda para essa pessoa, no sentido de buscar o conselho tutelar, né? Então assim, buscar uma ajuda,
porque às vezes um adolescente ele pode vivenciar isso em casa e ele chega a naturalizar, porque ele não entende que isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo. À medida que é explicado o que é consentimento, o que é violência, o que é assédio, ele fala, opa, então eu passo por isso. Né? Então isso é triste, né? A gente saber que realmente acontece, mas essa é uma das importâncias também da educação sexual nas escolas, né? E não ter apenas em casa, né? Porque muitas coisas em casa, às vezes, que é normalizada, daí, com uma educação sexual formal nas escolas, você tem como, às vezes, identificar coisas e o próprio aluno pode identificar coisas que ele não tinha percebido ainda como não sendo algo razoável de ser aceitado, né? Então, é uma coisa que acaba sendo um trabalho muito em conjunto, né? O trabalho da educação sexual em casa e o trabalho de educação sexual feita em escola. Então é isso. Então eu acho que é muito importante, sim, e tem muitas formas de denúncia dos adolescentes virem falar, né, de uma forma ou outra, de algum tipo de bullying que ele não identificava como bullying, que ele recebe até às vezes de um colega ou coisa assim, ou não percebia que era uma relação tóxica que ele tinha de amizade com um colega ou outro. Então, a partir dessas conversas de educação sexual, a gente acaba tendo a possibilidade de falar disso e o aluno identificar. Então foi isso. Muito obrigada, Lindamara, por ter participado aqui dessa conversa. Eu acho que foi muito enriquecedor para mim, acredito que para a Jade também. Então foi isso. Muito obrigada por assistir o nosso terceiro Umbrella Cast. Obrigada. Umbrella Cast.